Olá, meus amores, bom dia. Hoje nós vamos dar início aqui agora à correção da semana 1 do 7º ano do PET 3. O nosso tema é a formação das monarquias centralizadas na Europa. Aqui embaixo nós temos um texto que é a formação das monarquias absolutistas na Europa, do Cláudio Reco. Idade Moderna, ou seja, né? Eu não vou ler o texto todo, viu, gente? Vou só as partes mais importantes. Idade Moderna foi o período onde nasceram os estados absolutistas, ou seja, o surgimento do absolutismo e o fim das monarquias feudais. O que é um estado absolutista? É o estado onde o rei, o monarca, tem o poder absoluto em suas mãos, ou seja, ele manda em tudo, ok? Com o surgimento dos estados absolutistas, né, do absolutismo, ou estados nacionais, nós vamos ter a dissolução dos vínculos feudais e dos poderes local e regional. Ou seja, acaba aquela questão do senhor feudal com seu servo. Isso não vai existir mais. Os estados se formaram no momento em que certos grupos, tá, sociais obtiveram o poder e organizaram as instituições necessárias para preservá-lo, considerando os interesses econômicos e o poder de influência de outras instituições. O que é isso, gente? Os estados nacionais, eles vão se formar a partir de alguns grupos que tinham interesse pessoal. Que tipo de interesse era esse? Principalmente interesses econômicos, tá? Por isso que a grande incentivadora da formação dessas monarquias absolutistas foi a burguesia, que era a classe social que estava surgindo, né, na Europa com o comércio, eram chamados comerciantes, né, era a burguesia, que tinham o dinheiro nas suas mãos, que comandava a parte financeira, comandava o dinheiro, era a camada que estava em ascensão, né, e controlava o comércio na Europa como um todo. Essa classe social aqui vai ser a principal interessada em praticamente todas os países que vão surgir, na verdade. Porque até então existiam vários reinos, condados, províncias, mas não existiam países, como a gente conhece hoje, tá bom? A burguesia, então, era a camada que estava em ascensão, e foi beneficiada ao receber monopólios. O que é monopólio? É o controle total de algo, tá? Controle total de um tipo de produto, tá bom? Ou de um local. Os grupos que perderam, porque nem todo mundo ganha, né? Os grupos que perderam o poder foram a nobreza e o clero. Por quê, gente? Porque a burguesia, ela tinha o poder que é o chamado poder financeiro, tá? O dinheiro. A nobreza e o clero, eles tinham poder mais burocrático, ou seja, de mexer com documentos, tá? Então, enquanto a burguesia tinha o poder financeiro, a nobreza e o clero tinham o poder da burocracia e o poder militar, tá bom? Para proteger ou conquistar territórios, etc. Mas vamos dar início às atividades? Vamos lá. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura, que nós já estudamos no PET 2, né? Falamos sobre os quadros, sobre o renascimento, sobre heliocentrismo, né? Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Por quê, gente? Porque na Idade Média, o que mais tinha valor era a terra. A terra era muito valorizada. Agora, com o início, né, com o desenvolvimento do comércio, as moedas é que vão ser o grande desejo de todos, tá? Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica.
No centro dessas mudanças estavam o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias, e sobre esse assunto, responda as questões a seguir. Letra A. O que são monarquias centralizadas? Vamos por partes. O que é uma monarquia, gente? Opa, deixei a caneta cair. O que é uma monarquia? É um governo controlado por um monarca, por um rei, tá? Centralizado significa que o poder está todo no centro. Então, vamos fazer um desenho aqui rapidinho com a minha mão. Olha só. Poder descentralizado é um poder dividido. Um poder centralizado é o poder nas mãos de uma única pessoa. Então, o que são monarquias centralizadas? Monarquias centralizadas representam um regime onde o poder está centralizado nas mãos de um rei, que controla praticamente todas as decisões de seu reino. É um poder absolutista. Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Com o surgimento da burguesia, houve a necessidade de um representante centralizador, que no caso é o rei. Além disso, a convocação de um exército era fundamental para conter as revoltas camponesas. O que estava acontecendo, gente? Como que surgiram, né? Como que começou a queda dos senhores feudais e o surgimento e a ascensão dos reis? A burguesia queria aumentar mais ainda o seu poder. E para ela aumentar o seu poder, ela precisava de alguém muito forte do lado dela. E essa pessoa forte do lado dela seria o rei com poder centralizado. E outra coisa, estavam ocorrendo muitas revoltas camponesas na Europa na época. E para resolver esse problema, o rei precisava convocar um exército forte. Então ele convoca esse exército, cria esse exército com o suporte da burguesia e começa a ter o poder total nas mãos dele contra todos aqueles que eram contra o governo dele, tá bom? Letra C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos dos reis? Por que a burguesia queria que o poder ficasse nas mãos do rei? Tá? Essa é a pergunta. Um Estado unificado, quer dizer, único, facilitava o comércio, porque o sistema de pesos e medidas e a moeda seriam padronizados, gerando uma estabilidade nos preços dos produtos, aumentando o lucro. Deixa eu explicar para vocês o que é isso, gente. Quando acontecia na Europa o comércio, como se fosse cada cidade tinha uma moeda diferente, tinha uma medida diferente, tinha um peso diferente para as coisas. E aí, o principal problema era, eu levo 1 quilo de arroz daqui para São João Evangelista. Lá, 1 quilo daqui não vale 1 quilo lá. Então, ou eu perdia ou eu ganhava, porque eu podia chegar lá para vender esse 1 quilo, e lá, 1 quilo vai valer 1,5 kg, 1,5 kg. Ou poderia valer 500 gramas. Então, ou eu ganhava ou eu perdia na hora da venda desse produto. Então, unificando os pesos e as medidas, a moeda também seria mais fácil de você fazer o comércio, de você vender ou comprar produtos, né? Até porque em cada cidade, em cada província, em cada condado, existia uma moeda diferente. Então, igual nós temos nos países, né? Nós temos vários países, cada país tem a sua moeda. Alguns países adotam as mesmas moedas, mas isso não é, como é que eu posso dizer? Não é uma regra geral, tá bom?
Agora nós vamos para a letra D. E essa aqui tem um monte de explicação extra. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? O comércio gerava empregos, rendas e altos impostos, pagos aos reis, que mantinham um exército e uma burocracia estatal. Aqui em cima eu só escrevi, né, para quem quiser, para ficar mais fácil para anotar. O comércio era complicado antes da unificação, né, unificação de pesos, de medidas. Porque cada região, cada cidade tinha suas medidas, pesos e moedas próprias. Aí, para comprar em outras cidades, precisava de várias moedas. E, claro, precisava de prestar atenção nas medidas, tá bom? Letra E. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Os benefícios eram uma maior estabilidade política, porque o rei é único, é absoluto, né? Normalmente com o direito divino de ser rei. Organização administrativa, porque só vai ficar no governo para ajudar a administrar quem ele quiser. E capacidade de desenvolvimento econômico acentuado, porque agora é tudo controlado por ele, pelo rei e pela burguesia. Mudança que atinge apenas as classes mais altas, viu, gente? Os benefícios que eu falei aqui, estabilidade política, organização administrativa e desenvolvimento econômico, é apenas para as classes altas. Aqui nessa imagem nós vamos ver isso. 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Essa é uma imagem onde nós temos várias classes sociais sendo representadas, né? Letra A. Descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? O que eu coloquei? A imagem mostra pessoas de várias classes sociais, ricos e pobres. Aqui em cima nós temos o rei. Aqui, ao lado dele, aqui, ó, nós temos o clero, tá? Aqui nós temos o rei sentado na cadeira. Aqui do lado dele, o clero. Aqui desse outro lado, os representantes da nobreza, até mesmo da burguesia. E aqui embaixo, nós temos principalmente as camadas mais populares. Não só o camponês, mas também o trabalhador popular, o trabalhador das cidades, tá bom? B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Eu acabei de falar. Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Então, observa-se o rei em posição de destaque, igual eu mostrei para vocês aqui. O clero, a nobreza ao lado dele. E embaixo, as camadas populares, que a gente pode colocar também a parte da burguesia, porque existiam comerciantes que não eram tão ricos, né? E também os camponeses, igual eu falei para vocês. Identifiquei pelas roupas e acessórios. Percebemos que a parte de cima são roupas mais bem acabadas, né? E embaixo, não, são roupas mais populares. Letra C. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? O clero e a nobreza queriam a manutenção de seus privilégios. A burguesia queria o desenvolvimento do comércio. Então, qual camada social, no caso, qual que era o interesse de cada uma delas? O clero e a nobreza queriam continuar tendo privilégios, e a burguesia queria o desenvolvimento do comércio. Desenvolvendo o comércio, ela também teria seus privilégios. Dentre os grupos representados, né, lá na imagem, quais detinham maior poder? Detinham quer dizer que tinham maior poder. O que o levou a construir essa hipótese? Por que a gente acha qual tinha mais poder? Para mim, né, e é óbvio, a classe que tinha mais poder na época era a burguesia. Nós já falamos lá naquele texto. A burguesia começa a ter um poder muito forte e a nobreza e o clero começam a cair. Porque a burguesia possuía, então, o poder econômico, enquanto
o clero e a nobreza mantiveram seus privilégios e o acesso ao poder político, tá? Então, cada um tinha o seu poder, mas quem tinha mais poder era a burguesia, porque tinha agora, estava correndo atrás do poder político e tinha o poder financeiro. Número 3. Durante a Idade Média, não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente, após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. No caso, a Igreja Católica, tá? Correto? Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados nacionais. Então, nós vamos falar em partes agora da burguesia, nobreza e igreja. Burguesia. Para a burguesia, a criação de um estado único geraria benefícios, como a implantação de uma moeda fixa, o investimento em estradas para chegarem até as feiras e a proteção pelas tropas do rei. Nobreza encontrava-se enfraquecida pelos gastos com as cruzadas e tinha a necessidade de se proteger das revoltas camponesas. Além disso, queria manter seus privilégios, o principal deles, não pagar impostos. Igreja. Os seus representantes queriam expandir a fé cristã e manter seus privilégios, o principal deles, não pagar impostos. A população era controlada pela igreja, todos obedeciam a ela, tá? Todos obedeciam às regras que a igreja falava. Número 4, essa atividade realmente é muito grande, né, gente? Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões. Aqui embaixo nós temos uma imagem da Guerra dos 100 Anos, correto? Letra A. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Inglaterra e França. Na verdade, gente, a gente presta atenção que só uma curiosidade. A Guerra dos 100 Anos, ela não dura 100 anos, ela dura 116. Só que é muito mais fácil e mais bonito você falar Guerra dos 100 Anos do que Guerra dos 116 anos, né? Letra B. É mais uma questão de nomenclatura opcional. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? Primeiro, a causa política foi a disputa pelo trono francês. Ou seja, Inglaterra e França disputavam o trono da França, tá? Segundo, que era a causa econômica, disputa pela rica região de Flandres. Por que tanto a Inglaterra quanto a França queriam a região que hoje é a França? Porque essa região aqui, ó, da cidade de Flandres, era onde tinha as maiores feiras e era uma região extremamente rica, né? Então, todo mundo queria ser dono daquele lugar para poder também ser rico. Letra C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? A maior consequência foi: a guerra possibilitou o estabelecimento da unidade territorial e do surgimento da identidade nacional francesa, desenvolvimento do sentimento de nacionalismo. Ou seja, além de demarcar um território, houve o desenvolvimento do nacionalismo, do sentimento de pertencimento, né, de pertencer a um local, não ser de qualquer lugar.
E nós temos um personagem de grande destaque nessa guerra, gente, que foi a Joana d'Arc, que hoje é considerada uma santa pela Igreja Católica. Ela foi canonizada justamente pelas coisas que ela fez e falou durante a Guerra dos 100 Anos e principalmente pelas ações dela após, tipo assim, por que eu luto pela França? Porque naquela época, gente, mulher não podia ir pro exército, né, de forma alguma. E Joana d'Arc foi. Ela corta o seu cabelo, bem curto, se veste de homem e vai pra guerra. E ela fala com o rei, né, da França, que ela vai transformá-lo em rei de qualquer forma, custe o que custar. E ela consegue, né, vencer várias batalhas à frente do exército. E com o passar do tempo, ela foi morta muito nova. Ela foi queimada, né, numa fogueira muito nova lá na Inglaterra, porque ela foi presa como uma herege por estar participando, né, de uma guerra, sendo que era proibido para mulheres. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque, Joana d'Arc. Pesquisa no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual o seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média. Totalmente diferente, né? Joana d'Arc é uma heroína e santa canonizada pela Igreja Católica, conhecida por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Em 1430, ela foi acusada de feitiçaria e heresia, sendo condenada à fogueira, punição comum para as mulheres consideradas desobedientes. Ela se vestia de homem para participar da guerra e venceu várias batalhas para a França contra a Inglaterra. Ela foi morta, gente, aos 19 anos, tá? Por ser considerada uma herege. E por hoje, nós ficamos por aqui com um pouco da Guerra dos 100 Anos, a formação dos Estados Nacionais e um pouco da história da Joana d'Arc. Vou enviar para vocês alguns vídeos, né, explicando um pouquinho mais sobre a história dela, tá bom? E eu espero que todo mundo assista, porque essa é a nossa correção da semana 1 do PET 3. Beijos para vocês, professora Elaine d'Arc.